Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes usa dados de homônimo para manter prisão de pastor. Defesa do réu e PGR indicaram equívoco. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, usou dados de um homônimo para rejeitar o pedido de liberdade de um dos réus do 8 de janeiro. O homem chamado Jorge Luiz dos Santos foi confundido com um homônimo que tem antecedentes criminais por estelionato e receptação, possui outro número de RG e é 10 anos mais velho. Nessa segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concordou com a defesa do réu e apontou o erro. Gonet escreveu que Jorge Luiz, que é pastor evangélico, tem antecedentes criminais, mas voltou a pedir a liberdade provisória de Santos, destacando que ele ainda pode cumprir medidas cautelares durante o processo. E a gente abre nossa rodada de análise e comentários aqui em Oeste Sem Filtro, dando as boas-vindas. Muito boa noite, Silvio Navarro. Esse é um caso que é até relativamente comum em processos criminais, às vezes a confusão de um nome com outro, mas não deixa de ser aí um caso grave, porque o que está em jogo é a liberdade de uma pessoa que teve o nome confundido com o de outra pessoa. E vale ressalvar aqui que já existe um parecer favorável da PGR para a soltura de Jorge dos Santos, vou até falar novamente aqui o nome para não me... Jorge Luiz dos Santos. Existe um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, mas ele continua preso em Brasília. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida Ana. Boa noite, meus amigos Piotto, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Olha, é um caso grave, é um caso que representa como a justiça brasileira age. Porque nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal num episódio delicadíssimo, que é o dia 8 de janeiro. Nós ainda temos mais de 30 pessoas presas na Papuda, no caso dos homens, na Colmeia, no caso das mulheres, e muitas outras pessoas presas a uma tornozeleira eletrônica nos seus municípios, passando pela humilhação diária de ter de utilizar uma tornozeleira sem ter a sua condenação, que não sabem sequer quando virá. Porque esses casos estão sendo analisados em lotes, são lotes de pessoas. As condenações, quando chegam por um tempo muito acima do que, por exemplo, qualquer sequestrador, assassino, traficante de drogas pega. Vou citar um exemplo, 17 anos. Se trata de um homônimo, esse senhor, Jorge Luiz Santos. Ele é um pastor, tem 58 anos, e o TRF1, ou seja, o tribunal lá na jurisdição de baixo do Supremo Tribunal Federal, confundiu, trocou, informou se tratar de uma outra pessoa 10 anos mais velha, outro RG, outro CPF, que tem sim antecedentes criminais por crimes de receptação e estelionato. E aí, com base nisso, o Supremo Tribunal Federal simplesmente manteve ele preso. Aliás, aqui também cabe um adendo, é um senhor que precisa passar por uma cirurgia urgentemente com risco de sangramento interno. E é mais um daqueles exemplos de pessoas doentes que estão encarceradas, já deviam estar na rua, porque não são criminosos perigosos como os que estão na rua hoje em dia. Paula, como você disse, isso acontece. É grave que aconteça. E é mais grave ainda que esteja debaixo do guarda-chuva do Supremo Tribunal Federal. Porque essas pessoas, todas elas que estão presas ou presas a uma tornozeleira eletrônica, não estão passando, e finalizo, pelo devido processo penal. Há um claro atropelo constitucional, há um claro atropelo às leis. São presos políticos porque a narrativa, vamos usar a expressão tão empregada por eles, de que houve um golpe no Brasil, ou uma tentativa de golpe, precisa ser mantida para que todos esses inquéritos permaneçam abertos no Supremo Tribunal Federal. Adalberto Piotto, muito boa noite.
seja bem-vinda. No caso do Jorge Luiz dos Santos, tem mais uma questão que o Silvio bem lembrou durante o comentário. Uma apuração da Revista Oeste mostra que o Jorge Luiz dos Santos tem um problema de saúde, apresentou um laudo médico ainda no ano passado, que não foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, mostrando a situação grave de saúde. Nós, inclusive, estamos exibindo na tela. Ele tem um sangramento intestinal, precisa passar por uma cirurgia e segue preso agora com o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela soltura com restrições, né, com tornozeleira eletrônica, enfim, mas com o parecer favorável da PGR, e o ministro Alexandre de Moraes ainda não avaliou a situação. Paula, boa noite. Silvio, Augusto, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Eu vou começar com uma pergunta. A PGR ainda conta? A Procuradoria-Geral da República ainda tem relevância? Ou só tem relevância quando concorda com o ministro Alexandre de Moraes ou laudos da Polícia Federal, pedidos da Polícia Federal para investigar o que se pode chamar de inimigos políticos do atual governo? Porque, vamos lá, identificado o erro crasso, gravíssimo, não é a mesma pessoa, então não pode ser julgado como uma pessoa que não é, ponto. É uma questão quase semântica, não preciso do direito para isso. Esse erro está identificado. Eu tenho a segunda questão, tem um problema de saúde, tenho manifestação do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral da República, dizendo ele pode ser solto, ou seja, o órgão acusador, o órgão que tem direito de pedir a prisão, está dizendo, não, ele pode cumprir medida cautelar. E nós todos estamos sabendo disso e até agora o gabinete ou o escritório do ministro Alexandre de Moraes não se manifestou. Quer dizer, eu tenho desde o ano passado um pedido da Procuradoria em relação à questão de doença, ou na verdade o laudo médico explicitando a condição de saúde dele, e nenhuma resposta. Aí agora eu tenho também a história de que ele não é quem o ministro achava que era na hora de dizer que ele não poderia ser solto. Tudo isso nós estamos sabendo e o escritório do ministro Alexandre de Moraes não se manifesta diante de um erro crasso, nem que seja para o ministro alegar, seja lá o que ele possa alegar numa situação como essa. Tem o direito criativo no Brasil agora, né? Já tivemos contabilidade criativa, agora temos o direito criativo. Mas ele tem que se manifestar. Não se manifestar não é uma escolha. Até porque aqui tem uma infração gravíssima de direitos. Direitos humanos, direitos penais, direitos constitucionais, tem uma série de coisas. E nada. Qual é a lógica que, por exemplo, segue dentro do Supremo Tribunal Federal? Que sim, vamos imaginar. Eu vou um pouco mais além, me permitam rapidamente. O ministro Alexandre de Moraes chega a essa conclusão. Tá, é o Supremo que está se manifestando. Ele é o ministro do Supremo, é o Supremo que está se manifestando. Os outros 10, não 10, né? Porque o Dino não chegou lá ainda, mas enfim, os outros 9 ministros vão ficar calados. Toda aquela gente da Cartinha pela Democracia lá em 2022 também, toda aquela gente vai ficar calada. Os juristas brasileiros, sobretudo os que apoiaram, diziam que havia uma afronta à democracia, o que eles acham disso? Cadê a Ordem dos Advogados do Brasil? Cadê todas essas associações? Os empresários aí da modinha que adoram escrever com soluções impositivas para tudo nos jornais, essa gente está achando tudo isso normal? Nós temos uma infração aqui, um sujeito que simplesmente não é quem o ministro achava que é na hora de manter a prisão dele. E que, de novo, está doente, grave, é uma situação humanitária. E nada não, continua preso. Augusto Nunes, muito boa noite. Jorge Luiz dos Santos, então, foi confundido com um homônimo, uma pessoa de mesmo nome que tinha aí uma passagem pela polícia, tinha antecedentes criminais por receptação e também por estelionato. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu vizinho, Piotr, Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Eu sou do tempo, não tão distante assim, em que os jornais noticiavam erros judiciais. Esse tipo de erro, se tivesse ocorrido no fulano está preso inexplicavelmente, contava isso aí, não, os jornais nem noticiam. É claro que uma vara criminal, segundo as palavras do próprio Alexandre de Moraes, uma vara criminal que examina 2.000 casos ao mesmo tempo, não pode funcionar. Um caso de homônimo é revelado no mesmo dia em que se fica sabendo que
no meio do material apreendido lá no mandado de busca e apreensão, que acabou valendo para toda a família Bolsonaro, você tem anotações que compõem o roteiro de uma live. Então, o que a gente vê é que estão se acumulando nessa vara criminal casos absurdos. E como lembraram os meus parceiros aqui, sem que ninguém se manifeste. Começando pelos juízes do Supremo, eles não veem nada de errado. O ministro mostra que age em velocidade de Fórmula 1, mas acaba sendo uma lentidão, né, da justiça como um todo, absurda, porque ele comete erros de português, erro de pessoa. Agora, ele não justifica nada e mantém preso quem ele quiser que fique. Não pode manter esse pessoal com tornozeleira eletrônica. Eles estão presos. Os que já comprovadamente se mostraram inocentes. Quando é que o Brasil vai voltar ao normal? Isso não pode ser considerado um tribunal de justiça. É uma vara criminal enlouquecida. O Alexandre de Moraes, eu não tenho o menor respeito por quem tem compromisso com o erro. A boa frase que o Juscelino repetia era essa: eu não tenho compromisso com o erro. Errei, corrigi. Ele não se corrige. Ele é turrão como o garoto de grupo escolar de antigamente, ficava brigando aí porque não voltava atrás. Reconheça que errou, peça desculpas. Não. Vive num mundo paralelo há 6 anos quase, formado por juízes e agentes de segurança, além de policiais federais a serviço de um ministro. E o Brasil que ele vê é outro. O Brasil que ele examinava quando escrevia livros, com a parceria de gente mais sensata, era outro. Continua sendo aquele. Quem mudou foi o ministro. Então é um caso que está ficando caso clínico. O exame é de outro tipo e o examinado precisa ser outro. É o próprio ministro. Janones muito perto de ser preso. A PF pediu ao Supremo a quebra de sigilos bancário e fiscal de investigados, inclusive do deputado, para poder continuar as investigações. Essa notícia de agora, ela realmente fez o meu dia, ela conseguiu alegrar o meu dia. Mas vamos lá. Tudo que eles nos acusam, sem exceção, são exatamente eles que cometem tais crimes. Vamos lá. Acusaram de desmatamento e destruição do meio ambiente. Assumiu o governo e estamos batendo recorde de desmatamento e destruição do meio ambiente. Acusaram o Bolsonaro de ser um ditador. Nós estamos vendo agora, é inconfundível, o Brasil está virando uma ditadura nas mãos do Lula e do Alexandre de Moraes, sem falar que Lula recebe os piores ditadores da humanidade. Falaram que Bolsonaro não soube lidar com as vacinas e por causa disso muitas pessoas morreram. Nós estamos batendo recorde de mortes por dengue porque esse governo simplesmente não comprou vacina de dengue, que não é uma vacina experimental, é uma vacina que existe há décadas. Marielle, quem mandou matar Marielle? O que nós descobrimos? Que quem mandou matar Marielle também fez o L. A BIM paralela. Nossa, estavam usando a BIM paralela para monitorar os adversários políticos. De que a gente descobre? Que o cara que está responsável pela BIM paralela é um cara do PT, que foi exonerado pelo Ramagem e o PT recontratou agora. Inclusive, o PT não quer deixar que tenha uma CPI da BIM paralela. Rachadinha, falaram tanto de rachadinha. O que a gente descobre? Que o número 1, o campeão de rachadinha no Brasil, foi contratado nesse governo. Isso, secretário de Assuntos Institucionais. Depois nós temos os genocídios dos índios. Bom, os genocídios dos índios está acontecendo agora, aumento de 50% de morte dos Yanomamis. Inclusive o governo do Lula teve que mudar a métrica, né, o placar de como se contabiliza a morte. Aí tem a corrupção, o Brasil caiu 10 posições no ranking de corrupção no mundo. Mas o melhor, e a notícia que me alegrou foi essa notícia daqui, ó. Quem é esse cidadão? Esse cidadão é uma das pessoas mais asquerosas, só perde pro Jean Willis, mais asquerosas que já passou pela Câmara dos Deputados, André Janones, que passou a campanha sendo o pivô, a ponta de lança ali no combate nas redes sociais contra a direita, contra o Bolsonaro, acusando de
rachadinha e de fake news. Rachadinha e fake news. Inclusive, ele tá com uma fake news aqui, ó. Ah, outra coisa, Alexandre de Moraes segue esse cara. Impressionante, né? Ele tá com uma fake news que ele publicou aqui, não retirou do ar até agora. Olha essa daqui. Urgente. Polícia Federal acabou de apreender um computador da BIM com Carlos Bolsonaro. Olha só, mentindo. Vai dar um trabalho danado pro cabeça de caixote explicar essa, hein? Estamos assistindo ao vivo a queda da milícia. Foi no dia 29, ontem. Aí já tá aqui, Daniela Lima, jornalista responsável por divulgar essa informação, admitiu que cometeu um erro. Ele não apagou. E aqui fala que Bolsonaro fugiu de barco e muitas palhaçadas, fugindo e tudo mais. Esse ser desprezível teve uma notícia hoje que não foi lá muito agradável. PF diz que investigação sugere a existência de rachadinha no gabinete do Janones. Opa! Então, eles encontraram evidências e provas para tornar ele réu realmente por rachadinha? Vamos lá. Investigadores pedem ao STF quebra de sigilo fiscal e bancário e apontam inconsistências... Deixa eu arrumar aqui. E apontam inconsistências em depoimento de servidores. Em depoimentos, funcionários negaram o esquema. A Polícia Federal afirmou ao Tribunal Superior Federal que as investigações sugerem até o momento a existência de um esquema de desvio de recursos públicos do gabinete do deputado André Janones. A PF pediu ao Supremo quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, inclusive o deputado, para poder continuar as investigações. A G1 procurou a assessoria do deputado e aguarda a manifestação. Em uma mensagem de áudio divulgado da imprensa, o deputado disse, todo mundo se lembra disso, né? O deputado disse a assessores que parte deles teria que devolver uma quantia de salário para abater um prejuízo da campanha eleitoral de 2016. Em dezembro, o ministro do STF, Luiz Fux, entendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e abriu um inquérito para investigar a suposta prática de rachadinha. As diligências concluídas até o momento sugerem a existência de um esquema de desvio de recursos públicos do gabinete do deputado André Janones. Então vamos lá. André Janones, o que mais gritava fake news e rachadinha, tá agora soltando fake news no Twitter dele, que é seguido pelo Alexandre de Moraes, o homem que é responsável por dizer o que é verdade e o que não é no Brasil, e tá agora sendo investigado, agora a Polícia Federal dizendo, olha, pode ir pra cima, que tem indícios que sugerem que houve rachadinha. Resumindo, tudo que eles nos acusam, sem exceção, eles fazem. Aquela máxima, né? Acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é, ela se encaixa perfeitamente nesse pessoal da esquerda. Eles não têm um menor base de valores, princípios ou escrúpulos e agora vai ter que responder na justiça. Esse aí é um que eu vou te falar, ele vai ser cassado. André Janones não sobrevive a esses próximos meses como deputado federal, ele é um cara que a gente já dá por certeza que vai ser cassado, perde o foro privilegiado e vai poder ser preso lá por qualquer juiz aí do Brasil. O cara que mais desejou mal à direita vai ser o que vai pagar mais caro em primeiro. Isso que dá, então, quem ri por último, ri melhor. Ele até colocou algo nesse sentido, né, de quem ri por último, aqui ó, tá até aqui ó, bonitinho que ele colocou, olha só. Quem ri por último, ri melhor. Ainda hoje você vai estar na papuda, bandido. Ainda hoje você vai estar na papuda, bandido. Que gracinha. Aqui ele comentando do Carlos Bolsonaro, né? Isso aí que era, que horas? 10 horas. Já tinha feito a busca e apreensão. Parece que, realmente, quem ri por último, ri melhor. É não, Janones. Mais uma vez. O ser, depois de Jean Willis, o ser mais asqueroso que já passou pela Câmara dos Deputados. E outra notícia já na tela. PF ultrapassa a linha tênue e General Heleno é intimado. É isso mesmo. A Polícia Federal acaba de ultrapassar uma linha tênue de investigação. O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, foi intimado a prestar esclarecimentos sobre o suposto monitoramento ilegal praticado pela Agência Brasileira de Inteligência. Segundo informações, o depoimento está marcado para a próxima terça-feira na sede da PF em Brasília. Mais uma vez, o foco é atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. E outra notícia já na tela. Ministro Silvio Almeida aciona a CGU contra 2 deputados do PL. Almeida questiona a manifestação feita por deputados durante sessão da Câmara realizada em dezembro. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, acionou a Advocacia Geral da União contra 2 deputados federais do Partido Liberal, em razão de um bate-boca em uma audiência na Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado. Almeida pede que seja apresentada a queixa-crime contra um dos parlamentares e um pedido de explicações ao outro.
A confusão que deu origem ao pedido do ministro aconteceu no último dia 5 de dezembro, durante uma sessão conjunta das Comissões de Segurança Pública e Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Os alvos de Almeida são os deputados Gilvan da Federal e Marcos Polo. Durante a sessão, Gilvan questionou a falta de posicionamento do ministro sobre a morte de policiais pelas mãos do Comando Vermelho, facção que, de acordo com o deputado, teria ligação com os Ministérios dos Direitos Humanos, chefiado por Almeida, e da Justiça, então dirigido por Flávio Dino. Após a fala, iniciou-se um bate-boca e o ministro chamou o congressista de caluniador. Marcos Polo, por sua vez, repetiu as acusações e questionou se o ministro teve relações com o crime organizado quando era advogado. Por conta da confusão, a sessão acabou sendo encerrada antes do previsto. Em sua solicitação para a AGU, Silvio Almeida pediu que a pasta apresentasse uma queixa-crime contra Gilvan e um pedido de explicações a Polo. E outra notícia na tela. Desembargador libera ações contra Sérgio Moro para julgamento na primeira data possível. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná liberou para julgamento as ações contra o senador Sérgio Moro, impulsionadas pelo desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que solicitou a inclusão do caso na primeira data possível. As acusações originadas do Partido dos Trabalhadores e do Partido Liberal giram em torno de supostos gastos excessivos de Moro durante a pré-campanha, alegando um desequilíbrio na disputa eleitoral por abuso econômico. Moro negou as alegações. Entretanto, a realização do julgamento enfrentará obstáculos devido à falta de membros do TRE. Conforme as normas internas da Corte, decisões cruciais como cassações de registros ou diplomas exigem a presença de todos os integrantes do tribunal. Recentemente, o TRE vivenciou o término de mandato de diversos membros, incluindo o presidente Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Sigurd Roberto Bentson assumirá a presidência a partir desta quinta-feira. Paralelamente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, julgará a lista tríplice para substituir o advogado Tiago Paiva dos Santos, cabendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nomeação do novo integrante do TRE do Paraná. Em dezembro, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná recomendou a cassação do mandato de Moro por abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022. Moro, que mudou sua filiação do Podemos para o União Brasil, enfrenta acusações de desproporcionalidade nos gastos da pré-campanha. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.